Não tem como a gente ouvir uma palavra dessa, né? E a gente não ser encorajada. Verdade. E eu queria compartilhar só um pouquinho com as irmãs que eu pude ganhar, né? Irmãs, o pai anela e o filho fala. Amém. Senhor Jesus. E a gente faz parte do filho, né? Sim. Senhor Jesus, hoje, o que a gente pode desfrutar durante todo esse congresso é que o Senhor quer que nos comprometamos com a palavra dele. Amém. Senhor Jesus, o Senhor não quer que sejamos mulheres estáticas e nem passivas. Mas para a gente fazer parte do filho, a gente precisa ter uma reação rápida, Sim. uma reação positiva. Amém? Amém? Então a gente precisa se comprometer com todas as ferramentas que o Senhor nos dá. Né? Eu não posso pensar muito, eu só tenho que obedecer e colocar em prática. Amém? Amém. E graças ao Senhor, para que nós não fiquemos estáticas, Ele nos deu muitas ferramentas na vida da igreja. Talvez alguma das irmãs aqui possa não conhecer todas que nós temos. E para isso, o Senhor ele preparou um momento maravilhoso, um bate-papo sobre as ferramentas. E para esse bate-papo, a gente queria chamar algumas irmãs. Bel, por favor, chama a primeira irmã, porque se eu chamar, vai ser muito tendencioso. Gente, essa pessoa ela é muito amável, ela é muito doce, tia de todos, inclusive a minha tia e irmã Luciana. Amém, Senhor Jesus. Amém. Para que possa nos ajudar um pouco mais a entender a ferramenta que o Senhor está suspirando. Olha, o Senhor suspirou várias vezes esse último final de semana com essa ferramenta. A gente queria chamar aqui a irmã maravilhosa, incrível, Poliana. Amém. E a próxima que eu irei convidar, ela é minha companheira de serviço. É uma pessoa muito querida, principalmente pelos adolescentes. E é a nossa mãe e irmã Rosa. Amém! Oh, Senhor Jesus. A próxima irmã que vai nos ajudar demais é uma irmã que tem me encorajado muito, a mesmo no dia a dia, ela está perto de cada uma das ferramentas, que é a irmã Andréa. Amém! A próxima irmã, ela foi amiga minha na comportagem, é amiga minha na cozinha, é amiga minha nos serviços práticos. E a nossa próxima irmã a ser convidada é a irmã Joselita. Amém! Amém. E tem uma irmã aqui que ela sai muito comigo nas saídas de pregação do evangelho, de prática de missão família. Irmãs, ela tem um encargo tão grande de cuidar de pessoas que eu tenho aprendido demais com ela, que é a irmã Solange. Amém. Cadê Sol? Ali ela. Amém. E a próxima irmã, não sei porquê, quando eu vi o nome dela, só me lembrei de uma palavra-chave. Arraso. Essa irmã arrasa demais, gente. A próxima irmã que eu vou convidar aqui é a irmã Lurdinha. Amém! E agora eu vou deixar a palavra com elas para que elas nos ajudem e nos esclareçam tudo que o Senhor está fazendo por meio das ferramentas, para que a gente também possa se engajar, né? Amém. Boa noite, mulheres comprometidas. Sejam bem-vindas a essa sala de bate-papo. Hoje nós teremos aqui a representação de algumas ferramentas que o Senhor ele tem usado para apressar a sua volta e para estabelecer o seu reino. E para compor essa sala, nós temos aqui algumas mulheres, algumas comprometidas. E aí eu quero permitir a elas essa liberdade de se apresentarem, né? Elas mesmas vão se apresentar agora para vocês, tá bom? Amém. Me chamo Poliana.
Sou casada com Israel, coordenador do CEAP. Tenho 2 filhos, moro no CEAP e estou nessa ferramenta que é o CEAP há 8 anos, né? Aprendendo cada dia, né? A buscar mais o Senhor por meio dessa ferramenta. Amém. Amém. Meu nome é Andréia, sou esposa do irmão Herminho, que serve no serviço na igreja em João Pessoa. Faço parte da ferramenta Conectadas, rede de conectadas e de cuidados. E essa ferramenta tem ajudado nós, mulheres, irmãs, a nos comprometer a esse chamado, mulheres que têm um coração de ser suprida, de suprir, de cooperar com o Senhor por meio da palavra, encorajando, né? Encorajar a suprir as irmãs. Esta é a Andréia, a maravilhosa Andréia, que faz parte das Conectadas, né? Graças a Deus, esposa do irmão Herminho, tem 2 filhos maravilhosos. Amém. E esses filhos, né, Andréia? Amém. Um deles é comportor, né, hoje? Isso, tem o Tiago, Isso. que é comportor, graças ao Senhor. Tem o Samuel, que também é assíduo à Casa de Adolescente Parcial. Né? Estamos aqui, cooperando com o Senhor tem nos ajudado a prosseguir na caminhada, energizados, focados, né? Até a volta do Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãs. Me chamo Rosa. Eu e meu esposo, Anderson, nós servimos juntos, né, na Casa de Adolescentes Integral. Tem meu filho também, ele também é um adolescente que faz parte da casa. E é isso. Estamos aqui, a família junta, servindo ao Senhor. Amém, Rosa. Já falou, né? Você é esposa de Anderson, né? Esse paizão de todo mundo, né? Tem um filho maravilhoso, né? Que hoje também faz parte da CDA, não é isso? Graças a Deus. Rosa, e você foi fruto do CEAP, né? Para poder estar na CDA hoje. Sim. Em 2021, eu consagrei 1 ano e 3 meses da minha vida ao Senhor, né? Foi o chamado que o Senhor fez. E, assim, no CEAP foi onde o Senhor ele pôde trabalhar o meu caráter, aprender os princípios, né? A obediência à palavra. Lá eu pude também entender qual era o meu chamado, ser mais útil nas mãos do Senhor. Então, assim, o CEAP é essa ferramenta, né, que ela transforma. E eu tenho um carinho muito grande por essa ferramenta, porque, de fato, eu sempre digo que o CEAP ela é a minha segunda casa. De fato, essa ferramenta, irmãos, ela é do Senhor. Ela transforma vidas. Amém, Josi. Amém. Eu me chamo Joselita, eu sou esposa do Jonathan, ele é comportor. Senhor Jesus, eu também fiz CEAP, eu tenho 2 filhas e hoje também sou comportora, graças ao Senhor, e também coopero na CDA com a Rosa. Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado muitas ferramentas e o desejo de Deus é que todas nós possamos nos envolver com essas ferramentas, né? Ele não excluiu nenhuma de nós. Irmãs, todas as ferramentas, ela é para nós. Ela é para nos aperfeiçoar. Eu fui muito aperfeiçoada no CEAP. Eu vim para o CEAP quando eu comecei a ganhar a visão de igreja. Eu falei, Senhor, eu quero sentimento de obra. Eu quero sentimento pela obra. E aí começou-se a se falar na localidade onde eu estava sobre CEAP.
E aí o meu esposo, ele já estava lá, ele já tinha consagrado 1 ano ao Senhor no SEAP, porém ele nunca me falou do SEAP, né, Senhor Jesus, mas o Senhor colocou no meu coração. E quando eu cheguei no SEAP, sendo aperfeiçoada, o Senhor me mostrou em que Ele queria me usar. Né? O Senhor me deu sentimento da comportagem, e isso é algo que ganha o meu coração, graças ao Senhor. E hoje, assim, onde tem ferramenta, eu quero estar sendo aperfeiçoada. Amém. Eu sou testemunha, né, assim, do seu coração com relação a tudo isso. Eu presenciei alguns momentos seus, onde eu vi o tamanho desse coração em servir ao Senhor, e também pela comportagem, o amor pela comportagem, mesmo em situações bem adversas, mas você, Joselita, sempre com esse coração alargado, né, de buscar aquelas mulheres, aquelas pessoas que têm o coração de buscar a Deus, né, por meio da comportagem. Agora a nossa amada Solange. Amém, amadas. Jesus é o Senhor. Meu nome é Solange, eu sou esposa do irmão Percy, que é irmão responsável. Nós fazemos parte dessa ferramenta TCI, somos da intendência. E, como tal, juntos nós servimos. Eu sou vó da Sofia, viu, gente? A Sofia também participa da CDA parcial também. É bem assídua, minha neta. Amém. Então, a gente serve, né, nessa ferramenta TCI como apoio, né? A gente já viu que essa ferramenta ela veio para incluir todos, né? O Senhor não quer deixar ninguém de fora, né? Essa ferramenta é para fazer a vontade do Senhor, incluindo crianças, nas tropas, os adolescentes, né? Os capitães, que dentro também tem os valentes de Davi, que são esses jovens mais maduros, que já têm suas famílias, né? Estão trabalhando, envolvidos, mas eles também têm tempo para cooperar com o Senhor nessa ferramenta. E os intendentes, que somos nós, né? Os mais maduros, de cabelinho branco, mas que também nos dispomos, né, a cooperar com o Senhor. Tem lugar para todo mundo, né? Amém. E a questão, assim, você também, né, Solange, você como intendente, você está bem presente nos grupos familiares, né? Mostrando a importância dos intendentes, né? A estar encorajando os irmãos, né? É muito importante isso. E também na vida e ressurreição, né? Que você também está sempre presente junto com o Percy aqui nas terças-feiras, né? Encorajando, né, Rosa? Encorajando os irmãos. Quando é na cozinha, está aqui junto com os adolescentes. Quando está nos adolescentes, está na saída de pregação do Evangelho. Enfim, mostrando que a intendência ela está em todas as ferramentas que o Senhor tem dado para nós hoje, né? Não é isso? É isso mesmo. Então, agora a gente quer saber, Lourdinha, se apresente, que ninguém lhe conhece. Ninguém me conhece. Me chamo Lourdinha, esposa do Jobson, cooperador da região 4. Tenho 3 filhos que servem também na igreja. Sirvo na cooperativa de livros, que é o Fruto da Vida, que supre a palavra profética para as 5 regiões, né, da nossa região. Tenho sido agradecida pelo Senhor, também servindo com recursos financeiros, sendo hoje uma investidora do reino. Amém. É verdade. Investidora do reino. Isso, investidora do reino, né? Lourdinha, ela tem um coração muito alargado com relação a ofertas, né? Ela sempre está perto de mim e sempre está falando algo, né, sobre isso. E ela tem experiências bem fortes com relação a investidoras do reino, né?
Por isso que eu fiz questão de convidá-la para compor essa sala, né, para nós. Então, irmãs, eu me chamo Luciana, esposa do Chico Zé, cooperador também na região 4, né? Sirvo na obra, nós temos 24 anos já servindo, graças ao Senhor, e alguns anos, né, há poucos anos aí, recebi o convite para compor a coordenação do Serviço de Mulheres da região 4, né? E, de pronto, com muita alegria, eu recebi esse convite, né? E estou aqui com vocês, para cooperarmos juntas. Nesse momento, né, da sala, eu vou fazer algumas perguntas direcionadas para as irmãs aqui, para vocês terem ideia assim, do viver dessas irmãs, né, com essas ferramentas, tá? Como isso acontece na prática, certo? A minha pergunta agora, eu vou me direcionar a Poliana, tá? Primeira pergunta é a você, Paulo. Poliana, me diga, qual a sua experiência pessoal com relação ao chamamento do Senhor para essa ferramenta SEAP, né? Me diga o seu sentimento com relação a isso, pessoal, certo? O que o SEAP ele trouxe para você de benefícios como pessoa. Amém. Então, eu estou servindo ao SEAP, né, junto com a minha família, há 8 anos, né? Já desde que eu já fiz SEAP, né, quando era mais jovem, e casei com um comportor, né, e aí a gente passou a migrar para algumas cidades e a gente foi, né, o Senhor direcionou a gente para cuidar, né, do SEAP, né, confiou essa ferramenta. Irmãs, assim, no começo eu não aceitei, dentro de mim eu não aceitei, eu relutei muito, né, contra o Senhor, né, não foi contra homens nem ninguém, mas foi contra o Senhor, né, porque Senhor, eu olhava para a Luciana, eu dizia, mas eu não tenho capacidade nenhuma, como é que eu vou cuidar de tanta gente? Eu fiquei desesperada, né? E isso prova que o Senhor, ele não quer saber de você assim, não quer saber de o que é que você tem para dar para ele, sabe? Ele só quer um coração, né? E assim, eu sempre tive esse coração de temor ao Senhor, né? Dentro de mim, o que o Senhor fala, eu tenho que obedecer porque eu sei que é bênção, né? E o que hoje eu colho dentro do SEAP, morando dentro do SEAP, é bênção, né? Eu tenho 2 filhos e eles vivem, irmã, naquele ambiente que, às vezes, assim, eu olho... Às vezes, assim, eu gosto muito de cidade grande, né? Eu gosto muito, fui criada e tal. Aí, às vezes, eu quero me desesperar, sair e tal. Aí, eu olho para o viver dos meus filhos, sabe? Aí, eu falo, mas eu deixo o meu eu de lado, né? Meus filhos estão sendo beneficiados, né? Eu estou sendo beneficiado porque, assim, acordar, irmão, escutando um grito de guerra, sabe? Aquela energia vem toda para dentro da minha casa, sabe? E, assim, às vezes a gente acorda mais desanimado, uma coisa, mas quando a gente escuta, né, de 6h30 da manhã, aqueles gritos de guerra, todo mundo invocando, aquilo entra dentro de casa e a gente fica diferente, né? Então, assim, essa ferramenta, ela transformou a minha vida, né, de maneira pessoal e espiritual também, porque eu me comprometi com o Senhor, né? Deixei meu eu, não tenho capacidade, mas eu estou aqui, Senhor. Então, me usa, né, da forma que o Senhor quiser. E assim, irmãos, eu tenho colhido só bênçãos, né? Não é fácil, né? Tem muita coisa que é difícil, administrar pessoas, né? Mas, assim, o Senhor é que está suprindo, o Senhor é que supre, né? Porque o Senhor, ele só quer o nosso coração. E assim, você testifica, né, Poliana? Eu falo isso porque eu convivo muito com você. Que a palavra é quem traz essa força, né? Alarga a sua visão dia a dia.
por meio da palavra, do poder da palavra, né? Nos momentos de altos, nos momentos de baixo, né, de baixa, você sempre busca na palavra essa força, né, Sim, para conseguir permanecer cuidando de outros, né? sim. Porque se não for a palavra, a gente não tem essa energia para cuidar de outras pessoas, não é isso? Verdade, não tem. Amém. Amém. E assim, a gente. É a palavra que faz, né? O Senhor, como falei, basta a gente se abrir, né? Abrir nosso coração, estar de perto, seguir de perto, que também é muito importante, né? Antigamente eu não conseguia enxergar, né? Depois que o Senhor deu essa mudança, eu não conseguia enxergar muitas coisas, né? Mas seguindo de perto, eu sabia que eu tinha que estar perto, né? Para aquele fogo aquecer, né? Você tem que estar perto. Para o fogo lhe aquecer, você tem que estar perto. Então, eu sempre dizia para Israel, ó, eu sei que eu estou errada pensar assim, mas eu tenho que estar perto, porque mesmo não concordando, eu tenho que ouvir. E hoje, irmão, realmente mudou muita coisa, sabe? Muita coisa o Senhor trouxe, me trouxe luz. Você vê as coisas acontecendo, os milagres acontecendo, e você, realmente, né? Você tem o que falar. E assim, a Poliana de 8 anos atrás não é a Poliana de hoje, né? Não é a Poliana de não é. hoje. A Poliana de hoje vê as coisas de maneira bem diferente, né? Graças a Deus. Amém. Bem mais comprometida, essa irmã. Meu marido concorda, graças a Deus, né, meu filho? Bem mais comprometida, graças ao Senhor. Rosa, e você? A sua experiência pessoal com relação à CDA? Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Quando eu e meu esposo nós nos casamos, a gente falou que o nosso casamento não era para nós mesmos, mas era para servir ao Senhor. E como o Senhor já tinha nos preparado antes, né, no CEAP, tanto eu como ele tinha feito CEAP, quando a gente veio morar aqui em João Pessoa, aí quando Deus fala, é para algo acontecer, né? Deus fala, algo acontece. Então, o Senhor começou a falar de casa de adolescentes. E aí, primeiro a gente veio servir na CDA local. E logo depois veio o encargo da CDA integral. O Senhor já tinha falado no meu coração e no coração do meu esposo que era nós que ia servir. Só que a gente olhava um para o outro, a gente só fazia rir, né? Quando os irmãos falavam, porque dentro de mim eu tinha um temor. Porque eu vou ser bem sincera para as irmãs. Eu nunca me imaginei cuidando de adolescente. Nunca. Mas, de fato, essa obra ela é do Senhor. Amém. O Senhor, de fato, ele é quem conduz. E aí, quando os irmãos deram o encargo, né, da CDA integral, nós dissemos sim, amém. E assim, irmãos, no começo foi um desafio. Mas a gente sempre dizia, essa obra é do Senhor. Então, o Senhor, ele é quem vai guiar. E quando a gente começou, eu falo particularmente, né, de mim. A CDA, ela tem me salvado. Amém. A CDA, ela salva o meu casamento. Amém. A CDA, ela salva o meu filho. Amém. Né? A CDA, ela salva a nossa família. Amém. Porque a gente está o dia todo em contato com a palavra. Né? A palavra é o que nos transforma. Então, assim, hoje mesmo, tanto é que quando às vezes os meninos eles viajam, vão para a casa dos pais nas férias, eu já sinto uma falta, é um vazio dentro da casa que já fica uma coisa estranha. Mas é muito bom, irmãos, esse viver. Amém. Por mais que tenha os desafios, mas é algo que é do coração do Senhor. Amém. A nossa única função aqui na terra é ser servo. Mas nem em mim mesmo eu consigo. Eu tenho que depender do Senhor para mim poder servir. Amém. Porque em mim mesmo, nas situações, eu fugiria. Mas só que a gente precisa ter um foco. Se o nosso foco é trazer o Senhor de volta, se o meu foco é trazer o Senhor de volta, eu preciso agarrar o que o Senhor me deu. Amém. Então, a CDA para mim é isso. Ela tem me salvado, tem salvado a minha casa. E espiritualmente também. Né?
o meu contato com a palavra. Tem dia que eu amanheci o dia, foi tanta coisa para mim fazer que eu nem fui para a palavra. Aí chega uma situação de um dos meninos, aí eu não posso resolver por mim mesmo, então eu tenho que ir para a palavra. Amém. Né? Então, impulsiona. Isso. Impulsiona. Isso. Isso. Cuidar desses adolescentes lhe Impulsiona você a impulsiona estar seguindo a de buscar perto. mais o Senhor e buscar de perto, né? Isso. Senhor Jesus. Amém, Rosa. Obrigada. Joselita, sua experiência com relação à comportagem. Eu já iniciei aqui dizendo do seu coração alargado, mas aí o contato com as pessoas, a questão de você levar essa palavra por meio dos livros às pessoas, o que é que causa em você isso? Ó, Senhor Jesus. Irmãs, eu acho que eu resumiria, eu acho não, com certeza, eu resumiria a comportagem como algo sobrenatural. Senhor Jesus, a comportagem é uma ferramenta que volta e meia o irmão Pedro ou os irmãos no PAC têm compartilhado na live, ela veio por uma necessidade. E não foi uma necessidade somente de pessoas, mas foi uma necessidade do coração do Senhor. O Senhor precisava apressar a sua vinda, Ele precisa, mas da maneira que estava, iria demorar muito. Então surgiu a comportagem. E é algo tão de Deus, tão sobrenatural, que eu não consigo explicar em palavras como isso ganhou o meu coração. Como isso me salva, como salva o meu casamento, salva a minha família, salva os meus pais. Eu visitei os meus pais ano passado e meu pai falou algo para mim que aquilo marcou a minha mente e ficou no meu coração. Ele falou assim: pelo fato de você ter um viver tão guardado, eu me sinto abençoado. A bênção que vem para você é tão grande que sobeja em mim. Senhor Jesus, e assim, eu não falo muita coisa para os meus pais, porque a realidade não é o que a gente fala, é o nosso viver. E a comportagem, irmãs, ela é isso. É o quanto a realidade da palavra está em mim, eu vou expressar nas ruas. Eu vou levar para as pessoas. Irmãs, é inexplicável o contato com as pessoas, o amor que é gerado por alguém que você não conhece. Porque a comportagem é isso, você ir buscar os buscadores do Senhor que você não conhece. E naquele momento você ter ali um entrelaçamento com a pessoa por meio da palavra. E eu só consigo, qualquer um de nós só consegue, irmãs, se a gente estiver energizada hoje com a palavra. Se o nosso foco estiver ajustado na palavra. E aí o desejo de Deus vai ser realizado naquele momento, por meio da comportagem. Amém. É viver experiências incríveis, incríveis do coração de Deus. Irmãs, cada vez que a gente se dispõe a fazer a vontade do Senhor, o Senhor prepara para aquela ferramenta, para aquele momento, aquela pessoa, aquela experiência. Senhor Jesus. Amém. Amém, é verdade. A comportagem é de Deus. Senhor Jesus. Solange, qual o seu sentimento com relação a essa ferramenta TCI? Encorajar outros, né? De cabelo branco, né? Amém. Irmãos. Amém. A permanecer, né? O que é que isso traz em você? Qual a sua experiência pessoal com isso? Bom, eu sempre fui uma irmã que sempre servi. Desde quando o Senhor me salvou, me ganhou, eu sempre estive envolvida no serviço, eu sempre me apresentei, né? E a gente não era daqui de João Pessoa, mas quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi nos apresentar, né? Então, a gente sempre buscou estar envolvido. E aí, quando veio chegando essas novas ferramentas, a gente vai ficando assim: ai, Senhor, será que eu tenho capacidade? Mas eu não tenho, Senhor. Mas, mesmo assim, eis-me aqui. A gente sempre se apresentou para o Senhor. E aí, o primeiro momento foi a gente servir na cozinha, né, dando esse suporte. Mas vendo a gente aqui com os adolescentes, é como a gente tem ouvido, é uma energia que chega lá na cozinha.
E você não quer servir só lá. Você quer estar aqui. Aí daqui um pouco, aí muitos irmãos foram se apresentando também para servir. Aí eu falei com o Percy, né? Falei, amor, no dia que eu não estiver escalada na cozinha, eu quero estar lá. Nem que seja para dirigir o carro, para levar os adolescentes, eu quero estar junto. E aí é algo que contagia, irmãos. A gente primeiro se apresenta para o Senhor, e o Senhor vai te envolvendo. Não tem como você ficar de fora. Vai lhe energizando, né? Vai te energizando. Daqui um pouco, quando você vê, você também está na rua. Outro dia a gente encorajou o irmão Aguinaldo, a irmã Arcanja, né? A irmã Aguinaldo falou, eu quero ir, só que eu não tenho condição de dirigir à noite. Aí a gente falou, não tem problema, nós vamos passar lá na casa do Senhor, vamos pegar vocês, e nós vamos. E foi feito assim. E eles vieram, você vê a alegria dele. Tem um casal de idosos. A irmã Arcanja, cadê a irmã Arcanja? A irmã Arcanja está aí. Olha lá, está lá no final. Então é isso, a gente vai se envolvendo, aí você vai encorajando as irmãs também da rede de cuidado, do grupo familiar, a todo mundo se apresentar. Uma coisa vai levando a outra, né? Exatamente. Começa a encorajar um e daqui a pouco você está encorajando todos os irmãos da igreja. Às vezes, quando eu olho para a rede de cuidado que eu participo, todas as irmãs estão envolvidas. O grupo familiar, a gente convida, os irmãos estão se envolvendo, se apresentando. E é isso que o Senhor quer, né, Lu? Que todos nós, até que, né? O versículo fala, até que todos cheguemos. Né? Então, todos nós temos que nos apresentar. Não importa se você se sente capacitado. É ter um coração simples e humilde. Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho suficiência. A nossa suficiência vem do Senhor. É o Senhor que nos capacita. Basta nos dispormos. Né? Amém. Amém, irmãos. Verdade. Só o brilho nos olhos delas em falar isso, a gente já vê tudo realidade em cada palavra dessa, né? Lourdinha, e você, com essa ferramenta de investidora do reino? Amém. Eu ganhei o encargo quando eu fui a uma conferência em Foz do Iguaçu, que terminou a reunião de serviço, aí o Ami falou assim, fiquem na sala os investidores do reino, que eu vou dar uma palavra. Aí eu não sabia direito o que era, eu fiquei. Aí ele falou sobre, né, os investidores do reino, né, na obra, a importância. E aí eu pensei, Senhor, mas 500 é muito para mim. Mas aí ele contou a experiência de Nildes, a esposa dele, que juntou, assim, 3 irmãs com ela e formou uma cota. Aí eu disse, beleza. Quando eu cheguei em casa, houve o grupo familiar lá em casa. Aí Jobson passou para os irmãos. E cada um, eu dou uma cota, eu dou 2, eu dou 3. Aí eu disse, pronto, chegou a minha vez. Aí eu cheguei para a Rose, que foi a primeira pessoa, disse, Rose, tu entra comigo? Ela disse, entro. Falei para Socorro, Socorro, vamos entrar juntas? Vamos. Adriana Lima, vamos entrar? Ela disse, vamos. Então, 500. A gente formou a cota, 5 meses. Beleza, 5 meses. Aí fui uma outra conferência. Quando eu cheguei lá, o irmão, que ele faz antes, né, a palavra de comando, aí falou. Aí eu disse, pronto, e agora? E quando eu terminei... O coração já começou a arder mais ainda. Aí, quando terminou os 5 meses da gente, aí eu fiquei com a minha cota na sócio de evangelho. Aí, quando o irmão Pedro falou, aí eu acendeu de novo. Eu disse, pronto, e agora? Sozinha, eu não vou poder. Ia passando, aí eu vi Rose. Aí eu disse, Rose, vamos entrar juntas? Ela disse, agora. Até a volta do Senhor. Eu disse, até a volta do Senhor. Amém, amém. Aí ela disse, aí toda vez que eu recebo, né, e eu passo para o CEAP, aí mando para ela o comprovante, né? Aí ela faz, amada, até a volta do Senhor. Eu disse, amém. É isso. Aí o meu coração, desde então, assim, para ofertar para o Senhor, tomado
por esse encargo, por né, esse Lourdinha? encargo. E isso traz alegria para você, né? Muita, muita, porque eu estou vendo os frutos. Amém. Estou vendo os frutos. Isso. Você mesmo, a 2008, eu fui na Europa, numa conferência, se tivesse 50 poucas pessoas. Né? E hoje, você viu. Isso. Quase 200 pessoas. Isso. Na África. Totalmente diferente, né? Na África, eu fui e a gente ia nas denominações, porque não tinha isso. Vida da igreja. Hoje, também, hoje deu 1000 e tantos irmãos numa conferência. Isso tudo, irmãs, fruto, certo? Das ofertas de cada uma de vocês. De cada uma. Senhor Jesus, como investidoras do reino, né? É verdade. Amém, Lourdinha, obrigada. Eu vou adiantar aqui um pouco. Poliana, como você poderia encorajar as irmãs, as comprometidas hoje, para que elas pudessem se envolver mais com essa ferramenta? O que você acha que essas irmãs poderiam fazer para estar mais próxima do SEAP, mais comprometidas com o SEAP? Amém. Vem ver. Amém. É simples. Não tem outra forma melhor do que ir para o SEAP. Ah, mas eu não posso fazer SEAP, eu trabalho... Não. Vai fazer SEAP no final de semana. Hoje a gente está com... Abrir para as igrejas passarem o final de semana, né? Irmão, é tão legal, é tão bom, né? A última igreja que foi pegou fogo, sabe? Muitos irmãos. E os irmãos saem do SEAP com outra imagem do SEAP, né? Tem gente que chega com medo lá e sai de lá querendo voltar, querendo fazer SEAP, né? Então, assim, o encorajamento que eu dou é para ir, né? E ver de perto, né? A prática dessa ferramenta. E experimentar, né? Experimentar. Isso. Porque a gente só pode amar uma coisa se a gente conhecer, né? O SEAP é uma coisa antiga, os irmãos vão lá na frente e falam de SEAP, mas sua experiência com o SEAP, né? O que é que você tem de experiência com o SEAP? SEAP não é um bicho de 7 cabeças, o SEAP não é algo, sabe? Não, vão e vejam. É simples, né? Os irmãos falam tanto, né? Ter o seu coração simples e praticar as ferramentas e junto com a igreja, né? E assim, encorajo as igrejas, né, a levarem, né? As irmãs podem sair daqui também falando com os irmãos, né, responsáveis das igrejas para dar esse encorajamento, né, de levar a igreja para passar um final de semana conosco lá e praticar essa ferramenta, né? E outra coisa, né? Hoje cada uma das irmãs pode também, se não pode ir, pode enviar um SEAPista, né, Poliana? Sim. Encorajar um jovem ou uma jovem a estar no SEAP, né? Fazer o SEAP hoje. Sim. Não é isso? A gente encoraja, né? Hoje a gente está trabalhando com alguns jovens que chegaram no SEAP com uma mentalidade, né? Hoje em dia, irmãos, a gente vê a transformação, né, nas pessoas. É isso que também, como a Lourdinha falou, que ela se encorajou quando foi, né, na Europa e viu a quantidade de pessoas, né? Então a gente se encoraja também quando a gente vê uma pessoa que chegou no SEAP, uma pessoa que altamente às vezes problemática na igreja, ou fria, ou não querendo saber do Senhor, e hoje é uma pessoa que dá a vida pelo Senhor. Isso é gratificante. Amém. Lourdinha, com relação às investidoras do reino, como uma irmã que não tem condições financeiras, ela pode participar hoje ser uma investidora do reino? Hoje tem... a irmã que não tem recurso, né? Sim. Hoje, temos várias frentes, né, para ser investidores do reino. Né? A gente
tem sócio do Evangelho, que não, a quantidade que você tiver, você dá para o Senhor. Porque a realidade é que o Senhor quer o nosso coração, não é o nosso dinheiro. Isso é verdade. Né? É o nosso coração. É verdade. Aí tem também a questão hoje, mas a gente tem hoje aquela maneira das irmãs em cada localidade. Ser uma investidora do reino. Ser uma investidora. Tem irmã, você não pode 500, que realmente hoje, né? É um valor alto para você, né? Mas pode você, a quantidade que você tiver, tem uma irmã ali para receber e enviar para o SEAP. Porque eu vejo o seguinte, investidor do reino, você está multiplicando os seus talentos para trazer o Senhor de volta. Amém. Né? Eu não posso ser, eu não sou uma coportura, 5 talentos, 2 talentos. Mas o Senhor me deu 1, e esse eu tenho que dar na mão dos banqueiros para ele negociar por mim, que eu não posso ir. Né? Aí eu vejo assim. Aí é por isso que eu tenho assim esse encargo, sabe, de ofertar missões, né, em VPT, né, tudo o que aparece eu estou entrando, porque eu vejo que essa é a ferramenta para trazer o Senhor de volta, porque o Senhor quer, o Senhor precisa de homens que nós já temos, que são os comportores na rua, pregando o Evangelho, trazendo pessoas para o Senhor, e dinheiro para sustentar essa obra. Isso. Homens e dinheiro o Senhor precisa hoje. Para o Senhor sustentar a obra. Isso. É por isso que as irmãs conectadas hoje, a Andréia está aqui, né, representando as irmãs conectadas, elas tiveram um encargo, né, de passar para as igrejas hoje, as irmãs que não têm condição de ofertar uma cota fechada de R$500, mas essas irmãs, elas podem ofertar o que está proposto no seu coração e também na sua condição. Se ela tem condição de ofertar R$20, R$30, seja o valor que ela tiver, ela pode ofertar. Porque tem hoje uma irmã em cada cidade para recolher essas ofertas como irmãs conectadas, usando João Pessoa como exemplo, irmãs conectadas em João Pessoa. E ela vai fazer o depósito diretamente para a conta da obra, certo? Então, você pode ser um investidor do reino com qualquer valor hoje. Então, eu vejo isso como Deus sendo misericordioso e querendo com que a gente possa ser mais ganha com essas questões de riquezas materiais, não é isso? Então, não existe hoje você só poder ser um investidor do reino com R$500. Qualquer valor você pode ser. Tá certo? A gente vê na Bíblia aquelas mulheres que serviam o Senhor com os seus bens ali. Naquela época, a mulher não trabalhava, né? Mas elas tinham o que elas tinham. Elas depositavam ali aos pés do Senhor. Para quê? Para que a obra do Senhor avançasse. Amém. Né? Amém. 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 Andréia, com relação às irmãs, às mulheres conectadas, como que você hoje pode encorajar as irmãs a se comprometer mais com essa ferramenta, com a rede de cuidado das conectadas? Amém. Irmãs, é simples. É pelo ouvir do fala profético. Quando você ouve a palavra profética, automaticamente essa palavra ela gera uma ação em você, né? E você se compromete a se reunir com as irmãs da sua localidade, né? A estar alimentando as irmãs, a estar fazendo o desfrute da palavra, a estar juntas fazendo a imersão, né? Ouvindo o suspirar do Senhor, né? A estar no mesmo ritmo, no mesmo sentimento, formando esse raio laser, encorajando as irmãs a servirem,
né? As irmãs, graças ao Senhor, das conectadas aqui do Valentina, elas são encorajadas, elas são investidoras do reino, elas fazem parte do sócio do Evangelho, elas dão seu dízimo, suas ofertas, elas servem na cozinha da CDA, elas servem na recepção do local de reunião. Então, é para isso, é para que juntas a gente possa estar todas juntas, conectadas, servindo ao Senhor, nos comprometendo ao chamado que o Senhor nos comissionou. Né? E isso é por meio da palavra. Porque nós não temos capacidade nenhuma de fazer nada por nós mesmos. Não gera vida, não frutifica, não vai, não anda. O que faz andar é a palavra, né? E a rede de conectadas é isso, irmãs. É para a gente poder estar junto. Mulher com mulher se entende, conversa, encoraja. Muitas vezes, nas nossas reuniões, a irmã está passando por alguma dificuldade, a gente faz a imersão, a irmã conta o seu problema, e ali naquele cuidado, naquela comunhão, a irmã ela é suprida. Sabe, a rede de cuidado também salva casamento. A rede de cuidado, as conectadas, também salva os filhos. As conectadas também, ela prega o evangelho. Maravilhoso foi um dia que eu vivi aqui na CDA o ano passado. Eu fui eletrizada pela imersão, quando a imersão falava assim para mim, que o Espírito do Senhor precisava encontrar liberdade em mim. Então, prontamente, eu com outra irmã do meu grupo, eu disse assim, essa palavra me tocou demais. O Senhor quer encontrar liberdade e eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E eu liguei para a Rosa, Rosa, eu posso ir para a CDA hoje? Ela, pode, irmã. Então, eu vim para a CDA, encorajei a irmã da Conectada, do meu grupo, a gente viemos, fizemos imersão com os adolescentes, foi maravilhoso, saímos para a pregação, fizemos comportagem. E sabe o que a irmã Josi falou? Uma coisa, você não consegue explicar a sensação que você tem quando você aborda uma pessoa e a pessoa diz assim para você, hoje eu acordei de manhã e pedi para Deus falar comigo e você veio e foi uma resposta de Deus para mim. Não tem palavras, não tem como você explicar isso. Você só tem que sair e ir em busca dos buscadores. Ó Senhor Jesus. É isso, irmã. Amém. Buscar os buscadores, né? Irmãs, a gente está chegamos ao final, né, da nossa sala de bate-papo. E eu queria fazer essas minhas considerações finais com o versículo de Filipenses 2, do 1 e 2, certo? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Senhor Jesus, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Senhor Jesus. Irmãs, muito obrigada por esse momento, né, pela participação de vocês, em ver que, de fato, em vocês está tendo esse mesmo sentimento. Né? Senhor Jesus. Irmãs, o que eu tinha colocado aqui? Irmãs, sabemos que cada uma de nós, né, tem muitas tarefas, nós entendemos a correria uma das outras, né? Mas, na prática, nós precisamos nos envolver com essas ferramentas. Né? Como foi compartilhado aqui, não só uma ferramenta. Uma ferramenta sempre vai trazer outra ferramenta. E daí a pouco você está totalmente envolvida em todas as coisas que o Senhor tem dado para nós, para apressar a sua volta. Tá bom? E assim sermos mais comprometidas. Tá bom? Muito obrigada, irmãs. Amém. E que Deus nos abençoe.